Fala galera, estamos de volta. Bom, vamos falar um pouquinho agora dos itens que estavam faltando, que é a questão de custo operacional e a questão de equipamentos e tecnologia de cozinha, tá? Bom, a gente, só para recapitular um pouquinho do que a gente falou do fluxo de produção. Então não esqueçam das 6 áreas, né, da cozinha: recebimento, estoque, frio e seco, pré-preparo, preparo, cocção e distribuição, tá? Mantendo esse fluxo, a gente consegue reduzir bastante o custo operacional. O que seria o custo operacional? Tudo que a gente entende como custo operacional, ou seja, os custos que não estão ligados diretamente à compra de insumos, ou seja, todas as despesas operacionais para o preparo dos alimentos. Então eu acho que assim a gente consegue entender um pouquinho melhor. Ou seja, a mão de obra, o consumo de gás, de eletricidade. Então isso entra no teu custo operacional na produção do teu alimento, tá? Então essa é a hora, cara, da gente poder ter que pegar esses custos na unha. Tem que olhar afinco ali, olhar tudo, preparar e ver como está sendo feito, achar os desperdícios, os ralos aí da cozinha, onde está indo o dinheiro embora, para a gente poder se segurar nessa hora. Quem está aberto com delivery, então tem que segurar essa questão aí para que a gente consiga. Muita gente não tinha como principal atividade o delivery, a grande maioria, né? E agora só tem o delivery para se segurar, então é a hora da gente ter esses custos muito bem dimensionados aí para que a gente não tenha desperdício e não jogue dinheiro fora, né? E consiga sobreviver. É bem legal porque o Guilherme começou as lives lá falando sobre redes sociais. Foi uma live bem legal porque ele abordou a situação do mercado atual. Depois ontem a gente teve com o chefe Arnaldo Lafuente, abordou muito a questão da engenharia de cardápio. E aí está muito ligado a isso. Ele falou bastante sobre essa questão de custo operacional, sobre a engenharia do cardápio, pensar aí bem no que vai comprar, enxugar o cardápio. Quem não assistiu, veja, porque tem bastante coisa esclarecedora lá que vai ajudar bastante nesse sentido. E em conjunto a gente está falando sobre a questão do fluxo de produção e o custo operacional. A gente vai chegar na parte de equipamentos, que a gente falou um pouquinho no vídeo anterior, principalmente ter atenção na parte de cocção, né? Bom, custo operacional. O chefe Arnaldo deu um exemplo bem legal lá do salmão. Parece que ele tinha um restaurante que ele estava fazendo uma consultoria e o cliente falava que pagava R$30 no quilo do salmão, mas no final, quando ele foi ver, o custo total estava em torno de R$60 o quilo. O que a gente pode entender isso como custo operacional? Cara, o custo operacional desse processo, ou seja, ele tem a mão de obra do colaborador para fazer a limpeza do peixe, fazer o corte, né? Isso entra com o tempo laboral como custo operacional. A gente tem produtos de limpeza para depois fazer a sanitização do ambiente. A gente tem água, que vai lavar materiais, vai lavar faca, vai lavar tábua. Então a gente tem, entre outras aí, outros custos que acabam sendo imperceptíveis ou ficam escondidos, que a gente tem que se atentar nisso. Então a gente tem que analisar caso a caso, porque nesse caso do salmão, analisar se não vale a pena, às vezes, já comprar o peixe já no filé. Por quê? Se eu não tenho um cozinheiro que tenha uma boa noção de como filetar o peixe, de como cuidar do peixe, da atenção que tem que ter, a gente acaba perdendo muito. Só dele tirar a pele, às vezes, se não for utilizar, ele vai perder muita carne do peixe. E aí, nesse caso, abordando esse exemplo que o chefe Arnaldo deu do salmão, nesse caso o cliente não usava a cabeça, não usava o rabo e a espinha joga fora. Então
40% mais ou menos do peixe que ele pagava e ia embora. É aquilo que a gente falou um pouquinho do Estrela de Ouro na questão da compra dos frutos do mar. Os camarões que chegavam congelados chegavam com 30% a 40% de gelo do peso, e eles pagavam isso por preço de camarão. Então tem que se atentar muito nesses detalhes para que a gente não eleve o nosso custo operacional, nosso custo da cozinha desnecessariamente. Então, lógico, vamos analisar caso a caso. Tem casos que sim, eu tenho uma mão de obra que é rápida, que é eficiente, que vai se atentar, tenho equipamentos que podem ajudar. Eu já vi casos que a gente fez um trabalho num restaurante em Ubatuba que fazia toda essa parte desse aproveitamento do salmão, limpava todo o salmão, a carcaça do salmão ia para um forno combinado, no vapor, e aí todo o restante de carne, até na cabeça, tem um volume de carne alto do salmão. Então a gente aproveitava realmente tudo e usava para fazer um patezinho, usava para fazer algumas coisas. Aí sim, esse custo se inverte e aí a gente consegue ter realmente. Então a gente tem que analisar caso a caso para se atentar nessas questões, tá? Então o exemplo que o chefe Arnaldo foi bem legal, então nesse sentido. E aí eu vou dar um outro exemplo legal, porque eu estava um tempo atrás, já faz algum tempo, a gente estava conversando com um amigo nosso no grupo, que está no grupo do restaurante A Pantaneira, na Carvalho de Mendonça, o Valdir, grande amigo, e a gente estava conversando sobre uma análise que ele estava fazendo no restaurante, onde o contrafilé que ele colocava no buffet dele, e lá, se eu não me engano, é R$16,90, come à vontade, então o volume é grande, e ele acabava valendo mais a pena ele colocar contrafilé para servir a R$16,90 para o pessoal comer, do que fazer uma rabada. Por quê? A rabada acaba tendo um tempo prolongado de cocção para chegar no ponto que precisa, e por ser uma carne gordurosa, ela acaba perdendo muito, ou seja, o índice de cocção de perda de cocção dessa proteína é gigantesco. Então as pessoas acabavam comendo muito, colocando muita coisa no prato, e o custo dele se elevava, ou seja, a rabada, que se a gente for olhar cruamente para o custo de compra, é muito mais baixo que do contrafilé, depois de passar por todos os custos operacionais, se tornava mais cara. Então a gente tem que se atentar muito nesse detalhe. Eu lembrei agora desse caso que o Valdir tinha abordado, porque é claro, isso acontece em diversos casos. Quando a gente olha para o custo, principalmente o custo de cocção, isso se eleva muito. Eu falei um pouquinho antes na questão de fogões, fritadeiras e chapa, que 70% do consumo energético de um equipamento de cocção convencional vai para a coifa, vai para o ambiente. Só 30% a gente aproveita para realmente a produção do alimento. Então a gente tem que se atentar principalmente nesse momento em usar aquilo que o chefe Arnaldo falou, que estou trabalhando com delivery, vamos enxugar um pouco o cardápio, vamos trabalhar com o cardápio enxuto para que a gente consiga focar a nossa produção nos produtos que a gente tem menor custo operacional, com margem de valor agregado maior, para que a gente consiga ter um sucesso e passar por essa sem maiores danos, né? Com certeza alguma coisa vai sofrer, já estamos sofrendo, né? Mas a gente tem que buscar essa inteligência para poder se livrar desses custos desnecessários. Então, se atentar com os produtos de cocção longa, lógico, tem equipamentos, a gente vai falar sobre tecnologias que acabam valendo muito a pena trabalhar com proteínas mais baratas com cocção lenta e prolongada, porque são equipamentos que controlam o consumo de energia. Então aí entram com tecnologia. Mas se você não tem isso na tua cozinha, a gente precisa pensar nesse processo, tá? Quanto tempo de cocção eu tenho de uma boca de fogão cozinhando uma rabada, e quanto tempo demora para eu grelhar? Vão 10 quilos de rabada e 10 quilos de contrafilé. Quanto tempo eu demoro de cocção, quanto tempo eu gasto de consumo energético? Então,
já entrando um pouquinho na parte de equipamentos, vamos analisar os equipamentos que a gente tem dentro da cozinha. Normalmente os fabricantes dos equipamentos passam quanto a gente tem de gasto, por exemplo, no fogão, de quanto minha boca consome por hora, quanto tempo ela consome por hora, então quantos quilos hora eu tenho de consumo por boca de fogão. Nessa pesquisa você vai conseguir entender, se eu vou ficar com um fogão 4 horas para cozinhar um cupim na boca do fogão, cara, será que vale a pena trabalhar, sendo que o cupim é uma carne gordurosa que perde no índice de cocção em torno de 50%? Vale a pena eu servir ela? Então, vamos analisar isso, vamos pensar nisso, tá? Então, se atentem nessa questão com a parte de equipamentos para que a gente consiga ter resultados satisfatórios. E aí a gente unindo a questão de um bom fluxo, que a gente comentou no vídeo anterior, um fluxo de produção, isso impacta diretamente no teu custo operacional. Se a gente conseguir economizar, eu costumo dizer, se a gente conseguir economizar 2 passos por prato que o cozinheiro for fazer, no final do dia, no final do mês, no final do ano, esse teu colaborador te rendeu muito mais. Ele foi muito mais eficiente, cansou menos, te deu menos dor de cabeça e te produziu muito mais. Então, se a gente conseguir organizar esse fluxo de produção, pensando nessa questão de custo operacional, enxugar essas questões, trabalhando isso em conjunto, a gente vai conseguir ter uma saúde mais eficaz ali, a gente vai conseguir se manter melhor, né? Então vamos aproveitar e usar esse momento de baixo movimento como oportunidade para costumo dizer, papar, né? Que é o parar, analisar, planejar e agir. Então assim, para, analisa, planeja e age. Então vamos aproveitar isso, porque às vezes a correria do dia a dia não deixa que a gente enxergue essas questões. A gente acostuma do jeito que as coisas estão e tá tudo bem, tudo tá indo, mas agora é o choque, né, que a gente leva e a gente precisa pensar nisso. Como será essa questão? Como que a gente pode fazer para melhorar, para reduzir custo? Então vamos ter, o chefe Arnaldo falou do cardápio, vamos pegar as fichas técnicas, vamos olhar, vamos ver os pratos que estão sendo feitos. Quem sabe a oportunidade para quem não tem, muita gente não tem, vamos começar a fazer ficha técnica, vamos aproveitar esse tempo ocioso aí. Eu estava acompanhando agora há pouco tempo no grupo, o pessoal estava falando, e o pessoal da agência, eu acho que o Guilherme colocou, muito bem colocado, vamos trabalhar o que a gente pode fazer internamente, o que está externo, e a gente depende do governo, infelizmente, vamos focar no que a gente consegue resolver, que é aqui dentro da nossa casa. Vamos focar dentro do nosso estabelecimento, ver o que a gente pode enxugar, o que não pode, o que dá para melhorar. Vamos organizar estoque, vamos ver o que tem de produto que precisa sair, que não pode perder, que está ali próximo à validade. Eu vi o pessoal fazendo troca de produto aí, com uma planilha de troca de produto, quem tem alguma coisa. Então vamos unir forças aí para a gente tocar o barco e conseguir passar dessa e sair dessa mais forte. Então pensar isso como uma oportunidade para que a gente consiga realmente usar isso a nosso favor, já que a gente nunca tinha tempo de melhorar, nunca tinha tempo de fazer uma ficha técnica, é a hora da gente conseguir usar isso a nosso favor, tá bom? Bom, mais alguma coisinha do custo operacional, lembra disso, parar, analisar, planejar e agir. Então vamos colocar, vamos visualizar, entender, buscar todas essas informações, e aí entrar. Eu dei o exemplo legal do salmão, aproveitando o gancho do chefe Arnaldo do vídeo anterior que ele fez ontem. Mas teve casos também, a gente teve um restaurante no centro de Santos ali, a Casa Valongo, e para ele, no momento que ele estava com problemas de mão de obra, valeu muito a pena ele comprar as proteínas de um açougue, onde ele pôde negociar, ou seja, negociou um valor, negociou o padrão que ele queria das proteínas, do contrafilé, da picanha, do cupim, da alcatra, como ele queria, quais os cortes que ele queria, o padrão de corte,
pagava um pouco mais caro do que se comprasse direto dos frigoríficos, pagava. Mas quando a gente colocou na ponta do lápis, o que ele estava pagando a mais, quando ele colocava na ponta do lápis os custos operacionais, para ele valia muito a pena. Ou seja, ele não precisava ter um profissional especializado para fazer todos os cortes, entender de carne, podia comprar, não precisava manter um estoque tão alto, não precisava comprar uma caixa de picanha, sendo que ele servia 2 vezes por semana picanha no buffet dele. Então ele conseguiu, dessa forma, trabalhar com um açougue menor, uma rede de açougues um pouco menor do que comprar direto do frigorífico. E se chegava fora do padrão, ele conseguia ligar para o dono, tinha um acesso mais fácil, falou, olha, não está no padrão, estou devolvendo, por favor me manda que eu preciso o correto, e resolvia rápido. Então a gente, lógico, tem que analisar caso a caso, tem casos que não é viável, tem um cara que entende bem de proteína, que entende bem de corte, é rápido, vai aproveitar todo o processo, então não é cada qual no seu qual, né? Tem casos que vale a pena, tem casos que não. Basta a gente olhar para dentro do nosso negócio, parar, analisar, planejar e agir. Então vamos tomar as atitudes corretas, pensadas de acordo com o nosso negócio. Vamos pôr na ponta do lápis, vamos fazer nossas fichas técnicas, vamos pensar no nosso planejamento de cardápio, vamos organizar nossa questão de fluxo de produção linear, vamos pensar nisso, vamos otimizar nossa operação para que a gente consiga, no final, fechar as contas, né? Pelo menos sobreviver essa crise tremenda aí, para que a gente consiga passar isso de forma vantajosa. Bom, equipamentos e tecnologia. A gente abordou um pouquinho dos equipamentos de cocção, então a gente tem que pensar muito, se atentar nos equipamentos, principalmente fogão, chapa, essas coisas, se estão bem regulados. O índice que eu entro diariamente, agora não que a gente está nesse isolamento, mas eu entro diariamente em 6, 7 cozinhas por dia diferente e, cara, eu vou te falar, 80% das cozinhas, quando você olha na boca do fogão, a chama tá amarelada. Quando a chama tá amarelada, você sabe que o teu custo de consumo de gás ali pode garantir que se você arrumar aquela boca, organizar aquela boca de fogão, organizar os teus bicos de gás, o teu consumo de gás aí vai cair consideravelmente, aí 20%, 30% às vezes, né? Então se atentem a isso, aos equipamentos, às vezes, não vou trocar porque o fogão agora, porque eu vou deixar mais para frente, deixa acabar mais, só que se deixa acabar mais, ele está jogando teu dinheiro embora. Então se atentem a isso, veja com carinho essa questão. Lógico, não estou falando que agora seja um momento de investimento, mas cada qual no seu qual. Então entenda-se, às vezes a gente tem amigos aí de fábricas de equipamento que um cliente aproveitou que o shopping está fechado, ele já tinha o dinheiro em caixa e está reformando toda a cozinha. O caso dele era diferente, ele aproveitou isso para colocar a cozinha dele em ordem e tá reformando toda a cozinha, aproveitando isso a favor dele. Lógico, cada situação, cada caso, cada um sabe onde aperta o seu calo. Mas vamos se atentar nisso. Uma coisa importante aí, muitos restaurantes têm equipamentos que estão subutilizados. Então, eu sou chefe credenciado de uma fábrica de fornos combinados, não vou falar marca aqui para a gente não entrar com parte de comercial nisso, mas que a gente entra de restaurantes que tem forno combinado, que utiliza o equipamento para fazer 1, 2 preparos, às vezes por falta de conhecimento. Então, vamos buscar esse conhecimento agora, vamos colocar esses equipamentos que têm capacidade de produção muito maior, que estão subutilizados dentro da nossa cozinha, para trabalhar 100%, porque esses equipamentos, vamos dizer, eles são pensados para que a nossa cozinha, para que ele te gere rendimento, para que ele te gere redução de custo. Eu falei de forno combinado, o forno combinado bem trabalhado numa cozinha pode reduzir 40% do custo operacional de cocção. Então, com processo de cocção baixa temperatura, com economia de energia, como eu falei no Estrela de Ouro, não sei, acho que foi no vídeo anterior, sobre a questão do estoque,
Com uma embaladora a vácuo, ele conseguiu reduzir o índice de perda de hortifruti drasticamente. Assim, só a redução de desperdício que ele tinha de hortifruti pagou uma embaladora a vácuo em um mês. Tudo bem, o volume dele é astronômico, chega a dias fazendo 1.200 refeições, lógico, agora caiu absurdamente, mas chegava a fazer num domingo 1.200 refeições, num dia de semana 500, 600, então em um mês ele pagou a embaladora a vácuo que ele comprou, só com a redução do desperdício dos hortifrutos. Então vamos colocar esses equipamentos para trabalhar, vamos buscar informação, entrar nos sites das fábricas dos equipamentos que vocês têm, para que a gente consiga buscar informação e colocar eles para trabalhar 100%. Então vamos se atentar nisso, vamos buscar as informações, vamos buscar as fábricas agora que estão solidárias, estão dispostas a passar informação para que a gente consiga colocar. Eu sei que agora, vou dar um exemplo que veio na minha cabeça agora sobre a questão de lavadora de louça. Muitos restaurantes têm lavadora de louça, lógico, agora não vai estar lavando louça porque são focadas em pratos, talheres. Hoje não está proibido o atendimento em salão. Mas para vocês terem uma ideia, 80% dos clientes que têm lavadora de louça, o operador lá, a pessoa que lava a louça, o ajudante de cozinha que lava a louça, ele normalmente passa uma esponja com detergente neutro no prato ou nos talheres antes de colocar na máquina de lavar louça. Vocês sabiam que o detergente neutro, ele combate o detergente de uso profissional da máquina de lavar? O produto químico detergente neutro convencional, ele neutraliza a eficácia de desengorduramento do detergente, que é um produto alcalino, que é utilizado nas máquinas de lavar. Ou seja, está gastando água porque está fazendo uma pré-lavagem num produto que não precisa. Então, só com água e uma esponjinha, tira o resíduo sólido, leva para a máquina de lavar, que ela tem capacidade para fazer higienização. Se ela não está fazendo, é porque ela está desregulada. Ou está com um problema na bomba de pressão de água, ou não está com o dosador de produto químico que normalmente as empresas comodatam regulado no volume de produto adequado para a lavadora. Então vamos buscar esses pontos, vamos se atentar a esses detalhes para que a gente consiga resolver isso e não ficar com esses custos desnecessários. Beleza? Pessoal, acho que falamos um pouquinho de tudo. Só mais um detalhezinho que eu queria falar. Análise cronológica, eu anotei aqui, isso é interessante. Tem algumas manias de cozinheiro, eu sou cozinheiro e também tinha isso, me policio hoje para que não aconteça, e nas consultorias que a gente faz, se atentar a isso, as manias de cozinheiro de aquecimento de equipamento. Ou seja, o cara chegou na tua cozinha às 8 horas da manhã, ele já liga a fritadeira, já liga a chapa e coloca aquele panelão de água para ferver sem saber se vai utilizar para alguma coisa. Então vamos se atentar nisso. O dia inteiro daquela boca de fogão fervendo água e às vezes uma mangueira pendurada no panelão te gera um custo totalmente desnecessário. Vamos se atentar a isso. Vamos fazer uma análise cronológica de tempo de aquecimento dos teus equipamentos. Quanto tempo a tua fritadeira demora para chegar até os 180, 170 graus ali que você precisa para fazer a fritura? Será que ela precisa realmente estar o tempo inteiro ligada? Ou quanto tempo eu preciso ligar exatamente essa fritadeira antes do meu movimento começar para que eu atenda o meu mercado? Ou seja, eu posso deixar isso para ligar 15, 20 minutos antes do processo. Tem fritadeiras aí que chegam da temperatura ambiente do óleo até 180 graus em 11, 12 minutos. Para que eu preciso ligar uma fritadeira 1 hora, 40, 2, 3 horas antes da utilização do equipamento? Uma chapa também não precisa estar muito tempo, meia hora no máximo, dependendo da espessura da chapa. Vamos analisar isso, quanto tempo, faz uma análise cronológica, quanto tempo, marca ali no cronômetro quanto tempo ela chega para saber, peraí, desliga isso aí, não precisa estar ligado agora. Então vamos se atentar a isso também, que eu acho que é importantíssimo a gente se atentar a isso, tá? Falando um pouquinho de tecnologia de cozinha, existem equipamentos que te auxiliam nessa questão.
Um forno combinado que é um equipamento multiuso, pode chegar a 300 graus em 6 minutos. Então, tem processos que você pode utilizar a tecnologia a teu favor. Processador de alimento. Um processador de alimento tem equipamentos com capacidade para ralar 200 kg de cenoura em 1 hora. Que operador que faz isso? 200 kg de um produto, de uma cenoura ralada em 1 hora. Lógico, você precisa ter alguém ali para fazer, mas se fosse comparar operacionalmente, quantos funcionários você precisaria ter? Então, começar a colocar na ponta do lápis que investimento, que equipamento que você precisa, que você pode ter na tua cozinha, que pode te ajudar a reduzir esse custo. Tá? Então, eu não vou fazer jabá aqui de marcas, mas vamos analisar isso, vamos buscar no mercado equipamentos que auxiliem nisso. Vai reduzir mão de obra? Vai reduzir mão de obra. É um pouco cruel que a gente possa cortar algum tipo de mão de obra, é um pouco cruel, mas se a gente pensar que é para a saúde no negócio, que você está mantendo outros empregos, você vai eliminar a tua mão de obra desnecessária, vai dar saúde para a tua empresa e vai ter a tua atividade, a tua vida ali bem mais tranquila. Então, o que a gente puder automatizar e tiver capacidade, tem linhas de crédito aí que você busca. A gente está passando no grupo algumas coisas aí que linhas de crédito através do BNDES, que a gente pode buscar esse investimento em equipamentos que parcelado só o que ele te gera de redução de custo se paga e sobra dinheiro. Então a gente fez algumas contas aí em restaurante Tempero Brasileiro na Praia Grande, com a entrada do equipamento de um forno combinado, ele parcelou o equipamento em 48 vezes no BNDES, o equipamento entrou e reduziu R$ 1.200 no consumo de gás dele e R$ 500 no consumo de óleo, e ele pagava R$ 1.100 de prestação. Então, quanto ele não está ganhando, isso quando ele acabar de pagar, e o custo entre outros custos, né? A gente não está falando não só disso, eu estou falando forno combinado porque eu acabo trabalhando muito com isso, mas tem processador de alimento, lavadora de louças, o que a gente puder automatizar e pensar nisso, vamos pensar com carinho. Talvez não seja para alguns o momento agora de pensar nisso, mas talvez para alguns seja. Então, analisa isso, porque às vezes o que você precisaria de 3 funcionários para fazer, um só vai dar conta com o auxílio de um equipamento. E aí a gente consegue manter a nossa empresa com uma saúde mais tranquila. Tá bom? Pessoal, às 20 horas estaremos lá no grupo. Contem comigo. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa específica, estaremos lá das 20 às 22 batendo um papo sobre tudo que a gente conversou nesses 2 vídeos. Tá bom? Um abraço, sucesso e juntos somos mais fortes.